Olá, pessoal. Bem-vindos hoje à nossa última aula da disciplina Sistemas Operacionais. Professora Juliana, olá. Olá, professor. Daí, então, a nossa última aula, né, professor? Isso, vamos finalizar nosso conteúdo com uma revisão hoje. Isso, exatamente. Então, todos vocês, eu sei que vocês revisaram todas as outras teleaulas já, e hoje prestem bem atenção na nossa revisão para que depois, logo em seguida, vocês possam realizar a prova e tirar aquele 100 perfeito, né, professor? Isso aí, muito bem. Então, vamos lá. Legal. Vamos começar então nossa revisão? Começando aí a falar dos nossos objetivos, o que a gente pretende na aula de hoje. Vamos acompanhar aqui. Nossa aula, né? Vocês podem ver que o conteúdo, tratamos de todos os conteúdos abordados na disciplina, sistemas operacionais, memória, entrada e saída, sistema de arquivos. E como objetivo, hoje nós temos compreender, né, os sistemas operacionais. Professora, mas isso nós já compreendemos, né? Porque Sim, já falamos é só bastante. relembrar hoje. Isso, principalmente conceitos e classificações. Falaremos também de processos, memórias, dispositivos de entrada e saída e os nossos sistemas de arquivos, conteúdo da última aula, né, professora? E também vamos identificar alguns temas que necessitam mais atenção. Então, caso durante a aula vocês identifiquem alguma coisa que precise de um pouquinho mais de atenção, podem mandar ali no chat, peça para o tutor sinalizar para a professora Juliana, que vai estar acompanhando o chat, que nós podemos ainda responder algumas questões, ok? Que acredito que dá tempo. Vamos lá. Sistema operacional, como nós falamos nas outras aulas, o sistema operacional ele é um elemento, né, que promove uma interface entre duas partes de um sistema computacional. Os nossos aplicativos e o nosso hardware, né? Ou seja, dos nossos softwares, as nossas peças do computador. Sempre gosto, professora, de mostrar aquele exemplo do WhatsApp, né? Da exibição do vídeo no WhatsApp. Vamos relembrar para eles, né? Exatamente. O WhatsApp, ferramenta aí que a gente usa para conversar, né, por mensagens. Quando a gente recebe um vídeo e vai dar o play nele, vai mandar e reproduzir, a gente está lá, está tendo um sistema, um software, né, que é o WhatsApp, que está interagindo com o nosso sistema operacional. Só que o fato somente de demonstrar e exibir este vídeo, a gente precisa interagir com o nosso software, que é o WhatsApp, com o nosso hardware. O hardware sendo placa de vídeo, a tela, a conexão de rede, por aí vai. Então, quem está mediando isso tudo é o nosso sistema operacional. Só vamos olhar aqui na imagem novamente. Imaginem o WhatsApp aqui em cima, em vermelho, que eu estou digitando aqui, nosso WhatsApp, e ele está promovendo integração aqui embaixo com os dispositivos de hardware, né? Por exemplo, a rede já está até aqui, mas nós teríamos vídeo, nós teríamos ainda áudio e por aí vai. Então, quem promove essa integração, esse gerenciamento, é o nosso sistema operacional, certo? Certo, isso mesmo. Ok, então, sabendo do básico do sistema operacional, do seu funcionamento, nós temos aí alguns conceitos sobre ele, né? Primeiro, o sistema operacional é um software básico, já está até destacado aí, de qualquer computador. Lembrando que a gente sempre critica o termo computador pelo fato de a gente hoje ter sistemas computacionais que, como um celular, como um tablet, por aí vai. Esse sistema operacional também vai fornecer ao usuário uma interface conveniente, ou seja, aquela interface mais agradável de se usar. A gente usa o termo amigável também aqui no nosso mundo da informática. E também gerencia o hardware, controlando de forma ordenada e eficiente o acesso ao processador, à memória e outros dispositivos de entrada e saída, que os nossos aplicativos, né, que os nossos softwares aí estão disputando o acesso a este hardware. Então, quem está gerenciando tudo isso é o nosso sistema operacional, ok?
Professor, alguma colocação sobre o sistema operacional? Que Não. acho que merece... Não, tranquilo, né? Tranquilo. Muito bem. Então, se a gente falou do nosso sistema operacional que gerencia hardware e software, mas o que é hardware e software? Lembrando, aquela nossa piadinha, né? Hardware é a parte que você chuta. É tudo aquilo que a gente consegue pegar, né, professor? Consegue visualizar, colocar a mão naquele equipamento, né? Exato. Então, sendo a parte que a gente chuta, mas vamos ter atenção porque esse é só a lembrancinha, né? Só o macete, mas aqui nós temos o conceito. Que então o hardware é o conjunto de componentes eletrônicos de um dispositivo, né? Esse hardware é que vai fornecer os recursos necessários para a computação. E a gente destaca, por exemplo, processador, memória e dispositivos de entrada e saída que são diversos, como a placa de vídeo, a placa de rede, nós temos ainda o mouse, o teclado, tudo isso são componentes de hardware que têm os seus componentes eletrônicos ali dentro que fornecem esse recurso à computação, ok? Então, lembrando, tudo que a gente consegue tocar, né? Tudo que é físico em um computador, ok? Ou em um sistema computacional, como a gente sempre fala. Exatamente. Tá, sabemos o que é hardware. O que seria o software? O software aqui já tem alguns exemplos deles, mas eu vou apresentar antes o que é o conceito. O conceito de software são tudo aquilo que utilizam os recursos de hardware. São as aplicações que dão, vamos dizer assim, vida ao sistema computacional e torna-o útil. Ou seja, ele vai utilizar recursos de hardware para fazer alguma atividade demandada pelo usuário ou pelo próprio sistema operacional numa tarefa de gerenciamento. E os softwares, né, professor, são nada mais do que os programas que estão instalados no computador. Isso, exato. E aí a gente tem aquela brincadeira, que o software é a parte que você xinga, né? Que ninguém bate num software, né? A gente só reclama dele, fala, tá muito lento e por aí vai, né? Você utiliza o software, mas não consegue pegar esse software. Exato. Com isso, os nossos softwares, ou os nossos sistemas, né? Eles têm algumas classificações, né? São especialmente 3 classificações. Programas de aplicação, softwares de programação e o próprio sistema operacional. Quando a gente fala em programas de aplicação, lembrem de tudo aquilo que vocês usam diretamente o software. Pensem em um programa que você utiliza normalmente. Igual a gente já falou aqui, WhatsApp. Mas a gente usa navegador, a gente, quando entra no Facebook, ele também é um software. Quando a gente vai editar um texto, uma planilha, vai fazer uma montagem numa foto, tudo isso são os que são chamados programas de aplicação. Ou seja, vai ser tudo aquilo que está mais próximo de nós, usuários. E aqui a gente trouxe outros exemplos, como o sistema bancário, um sistema de reserva de passagem, navegadores. Então, esse tipo de sistema são chamados programas de aplicação, portanto, eles ficam mais próximos, mais próximos de nós que estamos usando os softwares, né? Então, eles são os aplicativos, né? Por exemplo, qualquer app de smartphone é um sistema de aplicação, ou um programa de aplicação. Quando a gente entra no mundo da programação, nós temos os nossos softwares de programação, que são aqueles programas para fazer programas. A gente traz como exemplo compiladores, editores de texto, interpretadores de comando. Tudo isso são usados para criar outros programas. Nesse sentido, né, alguns nomes de programas, de softwares de programação, também se confundem às vezes com o nome da linguagem de programação. Às vezes a gente fala, olha, é em Java, é um programa em Java, então a gente precisa de um compilador Java ou um editor de texto que suporte Java. Ou então é Python, ou é de um banco de dados com SQL, né, professora? Exatamente. Então, tudo isso são softwares de programação. E, por final, o nosso sistema operacional, que nós já falamos, que gerencia tudo isso. Então, reparem que daqui até aqui nós estamos falando dos nossos softwares.
E quando a gente vem para baixo, em linguagem de máquina, microarquitetura, dispositivos físicos, nós estamos falando propriamente do hardware. Reparem aí que nessa mesma imagem, né, nessa tabelinha nossa, o sistema operacional está entre, né, esses dois elementos. Então, ele continua gerenciando os tipos de softwares, né, os tipos de sistemas e a nossa infraestrutura de hardware. Isso, perfeito, professor. Ok, vamos avançar? Falando então de sistemas operacionais, nós trazemos alguns para vocês. Aí na imagem vocês já estão vendo, né? Nós temos alguns deles, né? Não são só esses, mas alguns que a gente preferiu destacar para vocês. Microsoft é o nome da empresa, né, que está por trás do sistema operacional Windows. O Windows representado por uma logo de uma janelinha colorida, né? Até alusão ao próprio nome, Windows, janela. Ok? O pinguinzinho aqui, nós temos o nosso famoso Linux. O nome do pinguim é Tux, só para título de informação. E algumas variações, né? Por exemplo, a gente tem aqui um sistema operacional Linux em sua distribuição Ubuntu, né? Essa maçãzinha mordida, eu acho que bem conhecida de muitos aí, a nossa famosa a empresa Apple, mas o nosso famoso sistema macOS, ou o iOS para dispositivos móveis, né? Nós temos esse capetinha, é o nosso BSD e suas variações, né? Existem algumas variações deles que a logo muda. E por final, nosso robozinho, nosso famoso Android, disponível em diversos smartphones aí. Sendo que da Microsoft, professora, nós temos ainda o Windows Phone, né? Isso, que foi falado, né, na aula quando a gente tratou os tipos de sistema operacional. Mas só relembrando, professor, quais são mesmo os que são gratuitos, que eu não preciso de pagar e nem usar pirataria, né, professor? Porque também não pode, né? Não vamos piratear. Vamos lá. Primeiro, nós temos alguns desses daqui são baseados em software livre, né? Então, se é em software livre, não quer necessariamente dizer que é gratuito, mas sendo software livre, a gente tem algumas possibilidades a mais. Linux, referência em software livre, Ubuntu, que é uma variação, BSD e Android. Eles são baseados em software livre, a gente nesses casos, não precisa comprar, vamos dizer assim. Mas nós temos o Apple, né, o iOS, a gente não compra necessariamente o sistema operacional, mas ele não roda se não for num dispositivo Apple, né? Ele até roda com algum ajuste, vamos dizer assim, mas ele, de certa forma, você está pagando o software embutido num hardware que você faz, que você está adquirindo. E o Windows, né, sempre licenciado. Inclusive, os alunos nossos, né, professor, eles podem baixar algumas versões de sistemas operacionais Microsoft, com o programa da Microsoft Academy, que, por serem só os nossos alunos, vocês já têm acesso a essas licenças, assim como outras licenças de programação, voltados para programação, de banco de dados. Então, informem aí depois nos seus campos, nas suas unidades, como que pode fazer isso, que a equipe nossa consegue ter essas informações para passar. Vocês precisam ter um usuário aqui do IFRO para fazer isso, enfim, mas é resolvido. Ok? Ok. Legal quanto esses sistemas operacionais gratuitos ou não? É interessante falar isso. Só um outro detalhe, professora. Nesse exemplo que a gente mostrou, nós temos versões de sistemas operacionais para smartphones ou para computadores, correto? Mas existem alguns outros sistemas operacionais que são usados em televisões, por exemplo. As Smart TVs hoje em dia, né? Cada vez mais, né, professor? Então, um sistema operacional muito que está aparente assim, né? Chama-se WebOS, né? Web de web mesmo, como navegação web, e OS de Operating System, que é sistema operacional em inglês. Então, essa é um outro exemplo de sistema operacional que nós temos, certo? Pois bem, falamos dos tipos de sistemas operacionais.
desculpa, falamos dos sistemas operacionais e suas marcas e fabricantes, logos, nós temos os nossos tipos de sistemas operacionais. Os tipos de sistemas operacionais, eles são classificados em duas formas, de forma mais ampla. Monotarefa e multitarefa. Nós já vamos descrever a diferença entre eles, né? Falar sobre eles. Sendo que o multitarefa, nessa ordem aqui, né, nós temos o batch, que é o sistema multitarefa, o primeiro tipo de sistema multitarefa que foi produzido, sistema de rede, desktop, servidor e embarcado. O sistema monotarefa, né, como o nome já diz, mono, uma, né, e uma tarefa, ou seja, só uma instrução executada naquele momento. E o multitarefa, multi, várias, né? Então, várias tarefas, vários programas são executados ali. E nós temos os nossos tipos aí, nossas variações, que são o batch, que é o de lote, né? Que são processos em sequência que são executados. Nós temos o de rede, que é aquele que dá suporte à rede, ou seja, acessa serviços acessa serviços compartilhados em outro computador. Nós temos o desktop, que é aquele para atividades corriqueiras, professor, ou seja, do nosso dia a dia, nosso computador de mesa, o nosso notebook. Isso são sistemas operacionais. Os laboratórios das escolas. Né? Isso, é. São atividades corriqueiras. Essas atividades são aquelas que a gente usa no dia a dia, como edição de texto, navegação e por aí vai. Temos os tipos servidor, né, que é... Ou seja, servidor, o que é algo? Servidor é o que serve algo, ou seja, ele está provendo algum tipo de serviço, muito provavelmente numa rede de computadores, ou seja, o servidor também é de rede, né? E o embarcado, que são os sistemas operacionais que estão voltados para dispositivos com hardware mais limitado, especialmente quanto à capacidade e a consumo de energia. Então, a gente fala isso, a gente pensa logo, nossos smartphones, por mais modernos que eles sejam, eles são classificados como sistemas operacionais embarcados, os nossos sistemas operacionais de televisões também. Então, tudo isso são alguns tipos, né, algumas formas de a gente identificar os tipos de sistemas operacionais, ok? Então, para isso, só para reforçar, quanto ao sistema sistema monotarefa, como falamos, mono, um. Então, ele permite apenas um programa. Esse programa, o tarefa que está aqui em cima, é programa, né? São os nossos programas a serem executados, certo? Então, um de cada vez. Esses sistemas monotarefa, ele permite que o processador, ou a memória, os periféricos, tudo isso fiquem dedicados a um único usuário, sendo que esse usuário ele está executando um programa, né? Então, professora, seria como assim? Eu não vivi nessa época, né? Mas imagina, a gente vai abrir um programa, aí precisa abrir um programa e vou usar, né? Aí eu falava assim, poxa, eu queria ouvir uma música, né? Não pode. Não vai, você ia ter que fechar o programa que você está executando e ouvir a sua música. Então, são uma atividade ser feita de cada vez. Reparem que, quando eu coloco uma atividade para ser feita de cada vez, eu tenho processador, memória, HD, mouse, teclado, ou seja, todos os dispositivos do nosso sistema computacional ou melhor, todos os hardwares do sistema computacional estão dedicados a única e exclusivamente aquela tarefa, né, ou aquele programa sendo executado. E assim, reparem que a gente tem um uso, vamos dizer assim, pouco eficiente. Por quê? Poxa, eu estou com a placa de som ali que está disponível para usar para um programa que não está usando placa de som. Poxa, eu podia colocar essa placa de som para outro programa usar. Então, eu estou deixando um hardware ocioso para um software que não utiliza ele. Então, repare que a gente tem um desperdício, né? Por outro lado, o software monotarefa, o sistema operacional monotarefa, é um sistema
considerado mais simples, né? Porque eu não tenho que gerenciar disputa de hardware entre diversos programas rodando. Nesse sentido, então, ele é considerado mais simples, né? Um sistema operacional mais simples. E aí entramos no nosso sistema operacional multitarefa. Multi de várias tarefas. Tarefa, lembrando que são os nossos programas, né, sendo executados. Ou seja, os softwares, os sistemas operacionais multitarefas, eles compartilham os recursos computacionais entre diversos usuários, né, e aplicações que estão sendo feitas. Então, existe o compartilhamento desse recurso. Então, enquanto um programa ele está esperando por exemplo, operação de leitura ou gravação num disco, os outros podem estar processando, sendo processados, ou então fazendo uma outra ação. Esse é o mundo que a gente vive, professora, né? Exatamente. Multitarefa. Ainda bem, né, professor? Imagina, se tivesse ser como antigamente ainda, os monotarefa. A produtividade provavelmente seria menor, né? Exatamente. Então, os multitarefa, eles vão permitir que o recurso computacional, ou seja, o nosso hardware, ele seja disponibilizado para uns programas fazer alguma coisa e outro hardware que não está usando aquela placa, por exemplo, naquele que a gente falou, o programa, a placa de som, não está sendo usado por esse software, ela pode ser disponibilizada para um outro software. É como a gente faz hoje, né? A gente abre uma página web, ouve uma música, joga, né? Joga e por aí vai, recebe mensagem. Faz o trabalho também. Tudo ao mesmo tempo, né? Então, essa geração nossa, bom, me coloco nela, né? De fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos a relação do nosso sistema multitarefa. Reparem que ele se torna mais eficiente, porque eu tenho menos hardware ocioso e mais de softwares sendo executados. E com isso, eu tenho menos desperdício de tempo de uso de hardware. E nesse sentido, os sistemas multitarefa, eles têm que se preocupar mais com o acesso, né, com o controle do hardware, e assim ele fica considerado mais complexo do que o sistema operacional monotarefa, ok? Diferenciamos os tipos, falamos de hardware e software, falamos de sistema operacional, né? E então a gente começa a entrar no nosso mundo de processos. Processo, o que é um processo? Questão 75 da prova, né, professora? Exatamente. Brincadeira, só são 90. Um processo, gente, nada mais é do que um programa em execução. Um programa que está sendo executado dentro de um ambiente fornecido pelo sistema operacional. Então, a partir do momento que você abriu um programa, deu 2 cliques nele ou abriu o app, ele se torna um processo. E um processo, para ele ser executado, ele utiliza alguns ingredientes, como a gente faz um pão, como a gente falou aqui, né? Esses ingredientes desse processo são os recursos de hardware, como processador, memória principal, armazenamento, dispositivos de entrada e saída e por aí vai. Então, um processo é um software em execução, um software que está simplesmente parado lá no nosso computador, ele é um software, ok. Mas quando ele passa a ser executado, então ele é chamado de processo. Quando você abrir um software, ele vai consumir recursos de hardware. Por exemplo, se você for abrindo um navegador, aí você abre depois um jogo, depois você abre um player de música e por aí vai, você está consumindo processador, você está consumindo memória, você está consumindo placa de áudio, enfim, você vai consumindo recursos de computador. Então, quanto mais você executa programas, mais processos você abre e, consequentemente, mais recursos de hardware você consome. Ok? Então, existe essa relação toda aí dos nossos processos, ok? E assim, esses processos, eles são classificados por alguns tipos, né? Esses tipos são o que caracterizam o processo. Dependendo das tarefas que esses processos realizam, né, eles vão consumir recursos computacionais, como nós falamos.
Só que ele pode consumir mais um tipo de recurso do que outro. Por exemplo, se nós temos um processo que consome uso de CPU na sua maioria, ele é chamado processos de CPU, ou classificado como processos de CPU. Lembrando, professora, CPU é o nosso famoso processador, não é? Exatamente. Então essa é a sigla em inglês aí da referência ao processador. E nós temos, caso um processo consoma mais recursos de entrada e saída, ele vai ser classificado como processos de entrada e saída. Um exemplo de processos de CPU ou processos que demandam mais uso de processador é o que a gente traz nos nossos programas de renderização 3D, que é quando você vai pegar uma imagem e ter sua visualização em 3 dimensões, né? Para você gerar essa imagem, ele vai precisar fazer muitos cálculos, vai precisar fazer diversas verificações de luz, sombra, ângulo e por aí vai. Então ele consome muito processador. Então esse tipo de processo seria um processo de CPU. Por outro lado, se a gente está acessando a internet por meio de um navegador, por exemplo, um navegador está promovendo entrada e saída o tempo todo. Você está fazendo download, está enviando algum arquivo por meio de upload e por aí vai. Então, esse tipo de processo é um processo de entrada e saída, porque ele usa mais recursos de entrada e saída do que de processador propriamente dito. E esses processos, eles ainda podem ser de primeiro plano ou de segundo plano. Quando a gente fala primeiro plano, é aquele processo que interage diretamente com o usuário. A gente fala muito do software, né, professora, de edição de texto, que é de primeiro plano, ou seja, a gente está interagindo aqui com... Está informando, digitando toda a informação, né? Então, o texto não vai digitar sozinho, né? A gente vai precisar interagir com ele. Então, os softwares de primeiro plano, desculpa, os processos de primeiro plano, são processos que têm comunicação direta com o usuário, ou seja, eles interagem conosco durante o uso. Edição de texto, jogo, assistir um vídeo, tudo isso a gente tem que interagir. O jogo, nós temos que dar comando para o personagem fazer alguma ação. Então a gente tem que interagir diretamente com ele. E muitas vezes, né, por exemplo, o jogo, ele além de ser de primeiro plano, ele é de entrada e saída, porque ele demanda mais recursos de entrada e saída. Ok? Já os processos de segundo plano são processos que não precisam de interagir com a gente. A gente está ali e tal, às vezes nem está na frente do computador e ele está trabalhando. Um exemplo disso é aquela nossa atualização, né? Muitas vezes o Windows faz sozinho, ou então você chega, né, professor, o antivírus do computador já começa a atualizar, já começa a fazer verificação, né? Então tudo isso ele faz de forma programada, sem necessariamente a gente estar interagindo. Então quando nós não interagimos com o computador, com o sistema, né, com o processo, ele é considerado de segundo plano, ou seja, ele faz sem a gente precisar estar trabalhando diretamente. Então isso seria um exemplo de um processo de segundo plano. Ok? Falamos então também dos tipos de processo e aí a gente entra nas nossas unidades de medida, né? Unidade de medida computacional. A unidade de medida computacional a gente conhece como bit. Bit, binary digit, ou dígito binário, né? Falamos em bit, bit é representado pela letra Bzinha, ok? B minúsculo. O bit, ele é considerado a menor unidade de fragmento de dado, ok? Ele não é considerado um dado completo. Por outro lado, ele pode representar uma informação de verdadeiro ou falso, por exemplo. Se é um dígito binário, ele assume duas posições, dois valores, 0 ou 1. Então, ele pode representar aí de forma convencionada que, por exemplo, 1 é verdade, 0 é falso. Então, você já tem uma informação, mas não um dado. Um dado a gente representa pelo nosso byte, que o byte, professora, é composto de quantos bits mesmo?
De 8, né? 8 bits, exato. Então, sendo 8 bits, ele pode assumir combinações, né, que armazenam um caractere. Um caractere, por exemplo, uma letra, um número, um comando, um caractere especial, né, como um acento, um jogo da velha, enfim. Então, esse daí que é nosso byte, que é a representação menor de um dado, certo? O byte, como falamos, ele representa esse caractere, né, que nós já destacamos aqui, letras, números, caracteres especiais, comandos, né? E ele, por ter 8 bits, ele pode assumir um total de 256 combinações. Quando a gente fala em base binária, base 2, nós temos aí a forma de representar, né, esses valores. Por exemplo, quando nós precisamos representar um número muito grande, como por exemplo esse aqui de baixo que eu estou destacando para vocês, reparem que se fosse representar em byte, seria muito, vamos dizer assim, complicado de se trabalhar. É um número muito grande, né, professor? Exatamente. E aí nós temos as nossas medidas que quantificam isso daí, né? Que fazem multiplicações, né? É como a gente falava, 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, é para a gente colocar um valor ali mais tranquilo de se trabalhar, né? Então, para esse mesmo exemplo, nessa mesma lógica, né? Nós temos também para o nosso mundo de medidas computacionais. Um byte, né, o símbolo Bzão, ok? Ele é representado por 8 bits e está formando o nosso byte, beleza. Já o próximo é o kilobyte. O kilobyte, ele é representado pelo Kzão e Bzão, né? E ele possui 1024 bytes, ok? Então está aqui, ó, destacado aqui. 1024 bytes. Esse é 1 quilo. O megabyte, ele possui 1024 kilobytes, né? Então, nós temos o megabyte possuindo 1024. O giga, né, GB, ele possui 1024 mega e o tera, ele tem 1024 GB. Reparam que a relação é sempre 1024 vezes o outro. Então, quando a gente está falando desses elementos, a gente precisa entender a relação de qual é uma unidade de medida superior à outra, né? Claro que isso depende da conversão que você faz. Aqui nós representamos para todos o que seria uma unidade de cada um, né? Por exemplo, 1 byte, 1 quilo e por aí vai. Então, se você tiver, por exemplo, 1 tera, é maior do que 1 giga. Então, você pode tomar decisão quanto a qual elemento você está trabalhando com mais capacidade. E aí a gente tem o nosso macete da conversão. Então, quando vocês estiverem trabalhando, quiserem converter algum elemento, sempre partindo daqui do nosso referência, que é o byte. Quando quiserem trabalhar algum elemento subindo, né? Você quer converter, por exemplo, de byte para kilobyte, você vai fazer a divisão por 1024, ok? Então, você divide se você estiver subindo, ok? Agora, se você estiver descendo na escala, você multiplica por 1024. Por exemplo, se a gente falar quantos megabytes possuem 1 gigabyte. Então, 1 gigabyte, quero ir para mega, então eu vou multiplicar por 1024. 1 gigabyte possui 1024 megabytes. Ok? Só a nossa conversão, macete. Lembrem-se dessa ordem, né? Que a ordem vai ser importante aí para vocês tomarem a decisão de se eu vou multiplicar, se eu vou dividir, né, professor? Inclusive, a gente fez uma atividade de sala, né, para representando essa ordem. Isso, né? Exato, muito bem. E a gente vem falar dos nossos tipos de memórias, né? Nossas memórias, nós temos principalmente aí 4 tipos. Lembrando que aqui em cima, imaginem o processador. E aqui embaixo estamos nós, usuários, ok?
Então, as memórias que estão mais próximas do processador, elas são memórias mais rápidas, entretanto, com capacidades menores de armazenamento, ok? Reparem aqui que ela está na ordem de nanosegundo e o armazenamento na ordem de kilobytes. As memórias cache, né, que é a memória utilizada, por exemplo, para a gente evitar ficar indo até a memória principal toda hora, ser mais ágil, ela também é considerada uma memória rápida e com capacidade de alguns megas. A memória principal, a memória RAM do computador, ela é uma memória ainda rápida, né, tá? Por mais que ela seja 10 nanosegundos ali, exemplificando, mas ela tem capacidade de armazenamento de alguns gigas. A memória RAM é a memória em que os nossos programas, os nossos processos estão ali para serem executados. E as nossas unidades de armazenamento é um acesso um pouco mais lento, só que tem armazenamento muito superior. Então a regra é, quanto mais próximo do processador, mais rápida ela é. Entretanto, a capacidade de armazenamento é um pouco menor, né? E quanto mais distante, mais próximo de nós usuários, ela tem capacidade muito maior, só que o tempo de acesso é um pouco mais lento. Nessas unidades de armazenamento, nós temos pendrives, HDs, CDs, DVDs, tudo isso são alguns exemplos de unidades de armazenamento, ok? Então, tranquilo, professor, nenhuma dúvida aqui. Ok. Assim sendo, a gente não pode deixar de falar de uma técnica de gerenciamento de memória muito importante para o sistema computacional, chamado memória virtual. A memória virtual, ela vai, vamos dizer assim, combinar memória principal e memória secundária. Por exemplo, um HD com a memória RAM, de forma que o usuário, né, ele possa ter vamos dizer assim, imaginar que ele possa ter mais capacidade de memória, né? Ele pode ter uma capacidade muito menor do que a real, né? Só que ele é utilizado bem assim. Quando você vai abrindo processos no computador, a memória principal vai enchendo. Ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Como se a gente fosse colocando um líquido dentro de um copo, né? Então, imaginem que o líquido é cada processo que a gente vai abrindo. Esse copo está enchendo. Chega um momento que esse copo enche e tudo que fizer a mais vai transbordar, ou seja, você vai perder, né? A memória principal, ela vai funcionar semelhante a isso. Você encheu, então ela chegou ao seu limite. Se você não tiver como aumentar, vai transbordar e o seu computador vai o quê? Travar. O gerenciamento de memória, por meio da memória virtual, ele coloca do lado como se fosse um outro copo. Então, quando você enche o principal, ele começa a cair no outro, né? Vamos dizer assim, você vai enchendo o próximo. Ou seja, você pode abrir muito mais programas, né, no seu computador, que você vai poder executar muito mais softwares no seu sistema, junto com o seu sistema operacional, porque você tem essa combinação de dois tipos de memórias, né, que aumentam a capacidade da memória principal. Isso porque, hoje em dia, a memória principal ela é bem grande, nós temos capacidades grandes, mas antes era muito mais limitado, né? Mas isso não quer dizer que hoje em dia a gente não deva usar a memória virtual. E assim sendo, né, você ter essa combinação de memória principal com memória secundária, você vai permitir ao todo executar muito mais softwares no seu sistema computacional, ok? Muito bem. E aí a gente entra nos nossos dispositivos de entrada e saída, já chegando para os finalmente da nossa revisão, tá? Nós temos dois tipos, basicamente, que são dispositivos de entrada e saída de bloco. Lembrando, quando você vê I/O, quer dizer que a gente está falando de I/O, in, out, entrada e saída. Ele pode ser de bloco ou de caractere, ok? Quando a gente fala que um dispositivo é de bloco, normalmente, né, pensa imediatamente ações de busca e gravação, ou seja, um dispositivo de armazenamento, pendrive, HD, CD e por aí vai. Quando a gente fala em dispositivo de caractere, né, ele opera esses fluxos de caractere, ou seja, ele está mandando
caracteres para o nosso sistema. Ele não está fazendo busca e gravação, ou seja, ele não é um dispositivo de armazenamento. Então, um teclado, um mouse, por exemplo, são dispositivos de entrada e saída do tipo de caractere, ok? Então, são algumas classificações aí que nós temos. E esses dispositivos de entrada e saída, eles têm um elemento chamado controlador, né? O controlador, ele é um conjunto de componentes eletrônicos. Falamos eletrônicos, então estamos falando de hardware. Eu já vou passar aqui para a nossa imagenzinha. Deixa eu só ver. Pronto. O controlador está aqui, né? Ele é uma peça de hardware, ok? Que está no dispositivo de entrada e saída. E ele é que vai promover a transmissão, vamos dizer assim, a conversão da sinalização aqui desse scanner, por exemplo, para uma sinalização elétrica, de forma que possa ser compreendido pelo sistema computacional. E nós temos ainda, depois disso, o nosso driver. Driver é um software, ok? Ele é um programa que vai fazer o quê? Ele vai converter ou traduzir, vamos dizer assim, essa sinalização do controlador para o nosso sistema computacional compreender do que se está fazendo. Então, é aquilo que a professora sempre deu exemplo da impressora, né? Isso. Ninguém manda... Ninguém sabe como é o código que vai executar, né, a impressão. Só manda, o sistema operacional encapsula, né, como é a interface disso, né, através da interface de clicar no simples botão e o arquivo é impresso. Exatamente. Então, ninguém manda linha de código de comandos, né? Claro que tem alguém que sabe, né? Alguém que gosta de fazer assim sabe. Mas o usuário do dia a dia, toda hora está imprimindo um arquivo ali, só clica na interface, no botão. Exatamente. Então, quem está promovendo essa tradução é o driver. Driver é um software, como vocês estão vendo na imagem. E o controlador é o hardware, é uma peça que vai traduzir a sinalização ali, por exemplo, do scanner, a sinalização ótica, em sinalização binária para o nosso sistema computacional reconhecer do que se está tratando, ok? E para esses dispositivos conversarem, né, para eles entenderem o que está, esses dispositivos de entrada e saída poderem se comunicar, ele tem duas formas de fazer isso. Uma é aguardar que o processador o consulte, ou então notificar uma requisição de interrupção, o nosso famoso IRQ, Interrupt Request. Então, imagine assim, a gente quer dar um clique de mouse. Se a gente vai dar esse clique de mouse, a gente espera que esse clique seja executado imediatamente. E assim sendo, ele não poderia ficar esperando o processador terminar de trabalhar. Lembre que o processador é muito ocupado, né? Ele está toda hora trabalhando. Então, se ele esperar ser consultado, provavelmente o clique do mouse vai demorar um tempinho a ser executado. Então, o controlador envia uma requisição ao processador falando, olha, quero interromper o seu processo para mandar uma instrução. E o processador, né, por intermédio do sistema operacional, fala, ok, pode interromper, vou executar o seu clique e com isso volto depois a fazer a minha última atividade. A gente faz a alusão à interrupção de dispositivos de entrada e saída como ocorre uma interrupção em sala de aula. O aluno levanta a mão, né, professora? Pergunta, o processador autoriza, aí pergunta, faz comentário, enfim. Aí o professor, na figura do processador, fala, beleza, finalizou, então vou continuar a minha explicação, né? Exatamente. Então, é mais ou menos assim que acontece também nas nossas interrupções de sistemas operacionais, ok? E aí a gente entra nos nossos arquivos, né? Os arquivos, basicamente, né, vão ser conjuntos de dados, né? São dados que eles também vão estar armazenados em algum lugar. Esses lugares são normalmente dispositivos não voláteis. Imaginem que você tem um arquivo, você pretende reutilizá-lo em algum momento. Então tem que estar num dispositivo não volátil, ou seja, que não perca o conteúdo quando desligado. E esses arquivos eles devem ter nome ou alguma outra referência de localização. Hoje em dia a gente coloca lá
quero saber o arquivo tal. Nós já temos atualmente o aprendizado de máquina, né, que você colocar num celular Android, você coloca fotos de cachorro. Então, ele já consegue buscar para vocês fotos de cachorro e mostrar, né? Então, reparem que a identificação desse arquivo hoje pode ser pelo seu conteúdo também numa foto, por exemplo. Eles são organizados em estruturas hierárquicas, que são os nossos diretórios. Lembra que elas são aquelas pastinhas, né, do nosso sistema. E os arquivos, né, eles estão organizados por meio de um sistema de arquivos. Ou seja, quem gerencia tudo isso, esses arquivos, essas pastas, é um sistema de arquivos, ok? Ele que vai dar a forma correta de localizar e de acessar esses arquivos. Os diretórios como eu falei, né, uma forma de se organizar isso, e ele tem entradas associadas onde estão as informações da localização física, por exemplo, desse arquivo, do seu nome, da organização dele, se ele tem permissões de gravação, tem permissões de leitura, qual é a data de criação, enfim, são todos atributos desses arquivos que estão organizados dentro de diretórios. E o nosso sistema de arquivos, ele é o conjunto de estruturas lógicas, né? Estruturas lógicas são rotinas, são aí nossas organizações, né? Nossos códigos, enfim, funções, que o sistema operacional controla o dispositivo de armazenamento em massa. Quando a gente fala em massa, nós estamos falando de um dispositivo de armazenamento como um pendrive, um HD, enfim. E os nossos sistemas computacionais, os nossos computadores, por exemplo, eles podem suportar mais de um sistema de arquivos. É muito comum, inclusive eu tenho no meu próprio computador 3 sistemas de arquivos diferentes, um para Linux e 2 para Windows, né? Só que eles não podem estar na mesma partição. A partição, como o nome é bem semelhante, o nome já diz aí, é uma parte. Então você tem que ter uma parte do seu dispositivo de armazenamento dedicado exclusivamente para um sistema de arquivos. Você pode fracionar o seu HD, por exemplo, em 10 partições, cada um com um sistema de arquivos diferentes. Isso vai depender do que você estiver usando, né? Então, é o sistema de arquivos que vai gerenciar toda essa estrutura lógica de diretórios, toda essa estrutura de arquivos, né, que vai dar todas os atributos necessários para esses arquivos serem acessados, ok? Finalizamos, professora? Finalizamos. Com isso, chegamos ao final da nossa revisão, né, professor? Final da nossa revisão, ao final das nossas aulas. Não vamos ter mais aulas de sistemas operacional, né? Agora, pelo menos não, e não com essa turma. Exatamente, né? Isso. Então, fiquem aí. Uma boa prova para todos. Queria agradecer a presença de todos os tutores no chat durante nossas teleaulas. Um abraço a todos os nossos alunos e uma excelente aula. Muito bem. E ficamos aqui disponível para vocês, ok? Estamos aqui no IFRO, podemos conversar, tirar mais dúvidas, mesmo que seja fora do ambiente de aula, ok? E tem uma ótima avaliação, façam com calma, é tranquila, né, professora? Exatamente. Leiam todas as questões, marquem a lápis primeiro e depois passem a caneta no gabarito final, né? Isso, exato. Então, muito obrigado a todos vocês, tenham uma ótima avaliação e um ótimo estudo. Tchau, tchau. Tchau.